Oi, eu sou a Carol. E eu sou o João. E isso Não é briga! Gente, antes de começar o programa, eu queria lembrar vocês de curtir o vídeo, dar o likezinho, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, lá no Não é Briga. E depois do vídeo aí comentar o que você gostou, o que você não gostou. No vídeo de hoje, a gente vai falar, a gente escolheu o tema, por que o Brasil sempre precisa de um caudilho. E a gente primeiro tem que explicar, porque nem todo mundo sabe, né? O que é caudilho, caudilhismo. João, o que é o caudilho, o caudilhismo? Bom, primeiro a gente tem que situar historicamente isso, né? O caudilismo, ele é marcante na história da América Latina como um todo, no Cone Sul também, especialmente. E isso a gente não pode deixar de fazer um paralelo com o próprio processo das independências na América. Isso desde a primeira metade do século XIX, mas os caudilhos eles aparecem com uma força maior a partir desse período pós-colonial, né? Entrando já aí nas repúblicas na América Latina, né? Recém-criadas, em que aparece aquela figura de um líder, de uma liderança muito forte, vinculada à elite local, essa elite local que faz o processo da independência, e são indivíduos com uma característica muito centralizadora, bastante autoritária, principalmente lá na sua origem. Mas isso é uma característica que, apesar de algumas mutações, ela vai se perdurando com o tempo em diferentes perfis e estilos, né? Entrando no século XX, etc. Até porque você vai ter as mudanças dos regimes políticos, né? E esses caudilhos acabam se adaptando a essas novas realidades. É que a gente está usando o termo aqui caudilho, pode até parecer um anacronismo para quem foi de história, né? Mas a gente está usando mais para a ideia desse líder que vai migrar para a política, né? Nem sempre ele começa na política, né? São muitos chefes locais, começa muito na área rural, né? Tendo sua influência ali entre os seus comandados e aí com essa interação com o municipal, o estadual e até o nacional. A gente está usando esse termo mais para nomear essa figura. Claro que a gente sabe que vão sofrendo essas mutações ao longo do século XX e também XXI, que é o século que a gente está já. Para não ficar um story case aqui, né? A gente está falando muito de história, para não parecer uma aula, eu acho que, assim, de uma maneira geral, a gente pode resumir essa ideia de por que o Brasil precisa sempre de um caudilho, e isso não é só o Brasil, acho que isso é uma característica também da própria política latino-americana, é aquela ideia do salvador da pátria, a necessidade de ter um salvador da pátria, a necessidade de ter uma liderança muito forte, sempre carismática, e tem até um conceito weberiano, né? Mas isso é uma característica marcante, e isso vem também na política brasileira, especialmente no período varguista para frente, né? Em que, apesar de, antes disso, a gente já ter aquela figura dos coronéis, né? Mas acredito que o caudilismo no Brasil ele se estrutura muito a partir do período de Vargas, que é um exemplo disso que você falou. Era um proprietário rural, um grande latifundiário, um membro da oligarquia gaúcha, que depois, com o processo da Revolução de 30, chega ao poder, né? E constrói uma liderança muito forte, né? Com poderes concentrados em suas mãos. Mas a gente também pode identificar, até dentro do império, aquela figura de centralizar o poder num homem só. Acho que isso é próprio da política latino-americana, mas o caudilismo não tem essa característica muito da monarquia em si. O caudilismo, ele fala, assim, eu dei uma estudada, né, porque é alguma coisa que a gente não vê, assim, academicamente há bastante tempo, né, ele fala muito dos líderes locais, não só do líder nacional, né, então se a gente for para os líderes locais, isso vem desde o início da nossa república, assim, com a questão. Os fazendeiros, os proprietários de terra são os que guiam a política não só local, mas estadual,
E claro que reverbera na política nacional, né? Todo mundo estudou na escola a política do café com leite, acredito que todo mundo lembre dos acordos entre os fazendeiros. Então, assim, as lideranças locais, e aí sim essa figura do chefe, do líder, para quem as pessoas tinham que recorrer para resolver qualquer problema que houvesse naquela região, reverberando para o nível nacional, como por exemplo Getúlio e outros que a gente vê também depois, né? E é interessante que você tá explicando, né, o conceito do caudilho, dando alguns exemplos. E é interessante quando você traz isso para o mundo de hoje, para a realidade, o quanto que você ainda enxerga isso, Sim. Por exemplo, em lideranças numa comunidade, num bairro, num determinado grupo, numa escola, né, numa universidade. Então, é aquela figura, no caso... Não precisa dessas lideranças. Não aquela salvadora. Sim, mas essa que é a questão, na minha opinião. Você tem que ter e isso marca a América Latina. A gente tem um apelo ao indivíduo. É óbvio que assim, a liderança, ela sempre tem que ter. Ela tem que existir. E ela vai existir, isso é da característica humana. Né? Sim, mas você pode ter tipos de liderança. Né? O problema prejudicial. O problema que eu penso assim, eu vou falar de Brasil, mas eu acho que isso é uma característica da América Latina. Eu acho que o caudilismo ele tem uma marca muito forte, não só na política brasileira, até os dias de hoje, a ideia do salvador da pátria, a gente está vendo agora, né, um exemplo disso, apesar de que alguns aqui podem achar uma piada, mas tem gente que de fato acredita que o homem hoje que está lá em Brasília, ocupando o Palácio do Planalto, era o salvador da pátria, ou ainda é, tem gente que acredita nisso. Mas essa crença de ter um salvador da pátria, teve até uma novela chamada O Salvador da Pátria, né, que eu acho que a ideia não era fazer um culto a isso, mas apesar de fazer um culto à personalidade da pessoa, mas acho que com outras características, né? Mas essa eterna crença de um Messias, de um Salvador, de um homem que vai resolver tudo, isso é uma marca não só da política latino-americana, mas da própria vida das pessoas. Parece que a gente sempre tem que encontrar alguém que vai resolver nossos problemas. Isso é muito complicado até para a própria liderança, porque a ideia de uma liderança que eu acredito que seja, inclusive tem pesquisa no caso da escola, por exemplo, né, que é a minha área de estudo de interesse, em que a liderança, por exemplo, colaborativa, ou um líder que inspira a colaboração dos seus liderados e que crie outras lideranças, né, um conjunto de lideranças dentro da organização escolar, é algo muito mais efetivo do que a figura de um homem ou de uma mulher apenas. Principalmente em contextos mais adversos, em que você precisa cada vez mais da união das pessoas. Então eu acho que essa característica da política brasileira e da política norte-americana... Você deixa as pessoas apáticas também, né? Porque você não vai, por exemplo, no caso de uma escola, um microcosmos, esse exemplo, é o diretor que vai fazer tudo, você não vai fazer nada. E isso também... Não, assim, a gente também tem que... Puxando para a escola, tem muita escola que funciona realmente assim, funciona. Sim, com aquela figura monocrática ali. Só que isso é um problema, isso não tem um espírito republicano, né? Aquilo ali não é uma coisa do indivíduo, é uma coisa pública, não é? E ainda tem um problema muito sério, isso tem nas empresas também, isso tem em escolas, né? Que foi o caso que a gente deu aqui, que é quando aquela figura morre, por exemplo, quando aquela figura se aposenta, quando aquela figura sai daquele espaço. Aconteceu no Brasil quando o Getúlio morreu, né? Ficou todo mundo meio lá. Também virou O que fazer, né? Quem vem, quem não vem. Eu acho que também ficou essa coisa muito... Tá certo que assim, o Getúlio construiu muito a hegemonia dele com o autoritarismo, né? E isso tem também no caudilismo, usar a violência e o discurso para convencer o seu público. Mas acho né? eu acho que quando você traz para hoje as heranças do caudilismo, não necessariamente esse caudilho ele é autoritário ou violento, né? Apesar de que você pode refletir sobre esse conceito de autoritarismo. O autoritarismo é necessariamente um regime ditatorial, por exemplo? Não. Talvez quando um governante cultue demais a personalidade, ele possa estar sendo autoritário. Podem ter graus diferentes
de autoritarismo, entende? E isso é muito problemático. E eu acho que essas heranças, que acho que é o objetivo do vídeo hoje aqui, é falar sobre essas heranças do caudilismo, né? De como essa ideia do caudilho, que é própria da política latino-americana, mas no Brasil também existe, né? Ela está presente até hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, até dentro de uma família. Você atribui tudo, por exemplo, àquela matriarca, né? A pessoa morre, a família fica toda desestruturada. Então isso é muito complicado. A gente falou, quando a gente conversou sobre esse vídeo, né, sobre uma comparação, né, Brasil e Portugal, por exemplo. As pessoas, elas sabem o nome dos partidos, o nome... Aqui no Brasil a gente sabe o nome das figuras, né? A pessoa que ocupa o cargo máximo do país, ele está sem partido. Não, e eu acho que, e se você for pegar outros exemplos, né, a gente vai ver a Cristina na Argentina, o Kirchner na Argentina, o Evo na Bolívia. O peronismo. O peronismo. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas são caudilhas, mas elas são exemplos dessa necessidade de um salvador da pátria. Por exemplo, o Evo, ele pertence a um partido muito importante na história da Bolívia e da esquerda boliviana, que é o MAS, né? Mas assim, eu acho que com o passar do tempo, o nome Evo ficou acima dos partidos, inclusive com manobras de mudar a Constituição para reeleição, ocupando o Tribunal Superior lá da Bolívia também. Então assim, eu acho que essa relação do caudilismo com o autoritarismo, eles sempre acabam flertando de alguma maneira, dado o contexto local, etc. Então, assim, essa necessidade de ter um salvador da pátria, eu acho que é uma herança muito forte. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque as instituições, elas acabam se fragilizando e voltando para a política, né? Os partidos políticos, o judiciário, o legislativo, né? Esse culto à personalidade, essa liderança carismática, ela acaba se extrapolando de uma maneira, né, que todos os outros poderes ou instâncias políticas ou agremiações, como o caso dos partidos, acabam se enfraquecendo e dependendo daquela pessoa. Porque esse carisma pode, por exemplo, aglomerar massas e jogar para uma ditadura, por exemplo, para um autoritarismo, né? Porque faz bem a democracia e a república ter instituições sólidas. Legislativo, partidos políticos, essa história de você querer recriminar partido. Pô, toda democracia precisa de partidos fortes. O que a gente pode discutir é se os partidos no Brasil, eles são partidos de fato ou são partidos de aluguel, se são apenas siglas rendidas ao fisiologismo, por exemplo. Eu acho que essa crítica é totalmente válida, mas a gente precisa ter partidos. Com partido a partir dessa crítica, não. A gente eu sempre dou esse exemplo e a gente também comenta muito sobre isso. A gente fez uma viagem para Portugal há uns 3 anos e a Carol tem muitos parentes portugueses. Lá as pessoas não falam o nome. É óbvio que eles conhecem o nome, mas o PS, o Partido Socialista, ele tem um nome muito de peso. O Partido Comunista tem outro nome de peso, né? O Bloco de Esquerda. Então as pessoas comentam sobre política a partir dos partidos. Aqui você parece que um partido virou um xingamento. Assim, nos Estados Unidos é muito assim. Sim, todas as críticas exatamente. Que a gente possa ter ao bipartidarismo americano, mas assim, são os republicanos, são os democratas. E as próprias prévias do partido, né? Por exemplo. As prévias do partido são um exemplo importante dessa não liderança carismática. Você primeiro tem que fazer uma prévia para decidir quem vai ser o candidato. Isso é importante. Eu acho meio esquisito, mas é importante, assim, nesse sentido. É um perigo muito grande, que a gente ainda vai viver muito cedo. Eu acho que, além de ser um perigo e uma ameaça sempre à democracia, essa ideia de você fortalecer ao máximo o torno de uma pessoa. Você pode ter líderes muito bons que vão aprofundar a democracia, mas você pode... Mas uma liderança com um forte apelo caudilista, ele nunca vai fortalecer a democracia. Ele nunca, é impossível, porque é um sujeito que concentra o poder e cultua a liderança dele, né? Ele é o Deus, entendeu? Isso nunca, ele vai sempre, e no momento de ameaça, ele vai ter o povo do lado dele, por exemplo. E é muito interessante, como você falou, assim, você analisar os microcosmos dentro da sociedade, dentro de um espaço, dentro de um país.
de como que aquilo se repercute também. Eu acho que, ao mesmo tempo que é uma ameaça à democracia, ela não é efetiva. Ninguém consegue ser eficiente dessa forma. A própria literatura da ciência política fala sobre isso, com a questão da democracia, mas também a própria literatura de administração de empresas hoje, tudo fala sobre isso, a questão da colaboração, do compartilhamento de lideranças, porque não dá, a gente chegou num nível, num grau de modernidade, que você não pode ter aquela figura que sabe tudo, é o cara que sabe tudo, né? É o cara que manda em tudo, que as pessoas têm medo da pessoa, né? Então, assim, eu acho que também não faz bem à sociedade você ter o salvador da pátria, você acredita todas as suas esperanças àquela pessoa, né? E eu acho que o problema dessas heranças do caudilismo, hoje, no caso do Brasil, não permeiam só a direita, porque às vezes você associa diretamente para a direita. Não, isso está na esquerda também. É um culto à personalidade de algumas figuras da esquerda, que eu acho que a gente pode também acreditar isso, a heranças do caudilismo, assim. O que Porque você é direita ou esquerda, você está sendo moldado dentro desse modelo político. Exatamente. Né? Você está sendo levado a isso também, né? Claro, não levado de inocente, mas da estrutura mesmo do processo. E o que eu fico mais chateado é porque, e aí eu não vou entrar no programa de novo que eu tô de saco cheio da esquerda, mas assim, a gente acaba cobrando mais, eu pelo menos, e quando vejo isso, faço duras críticas desse culto à personalidade de algumas figuras políticas da esquerda, porque, na minha opinião, é a esquerda que combate isso, a esquerda que deveria fazer isso, né? Pra não quem me espantaria. Não viu o vídeo, no final vai aparecer aí pra quem quiser ver o vídeo, porque ele tá de saco cheio aí. Então eu não me espantaria de ver algumas figuras da direita nessa posição, mas é complicado ver pessoas da esquerda nessa posição, né? Então o cara é perfeito, não tem erro nenhum, ele é sempre a vítima, né? Entendeu? Então é complicado. É difícil, né? Porque a gente vê isso em movimentos que o Brasil passou, assim, movimentos de guerra de canudos, tem que ter um cara, um líder, a gente lembra do nome das pessoas que lideraram muito mais do que o que levou aquele movimento. Isso a gente tem no Você Brasil acha todo. o Antônio Conselheiro um caudilho? Não, mas é a necessidade do líder, não é ele se ter sido. Mas é o depois que eu tô falando. Sabe uma coisa que eu lembrei? tô falando depois, não, assim. Mas a gente associa a ele. É a figura, o Tiradentes, ou até coitado do zumbi, é o zumbi, muito mais do que o movimento. É isso que eu tô querendo dizer, sim, entendeu? Sim. A construção que é feita desses movimentos, não o movimento em si, entendeu? A gente acaba sempre falando dessas figuras, das salvadoras daquilo ali, e não é assim, né? Não foram eles sozinhos, é todo o movimento. A gente dá muita importância a essas figuras. Eu acho que assim, se a gente for pegar historicamente, em vários outros países, algumas personalidades tiveram uma importância grande. Mas eu não sei se aquilo está tão imbuído na cultura daquele povo, sabe? Então, se você vai ver Otto von Bismarck para a Alemanha, Napoleão para a França, enfim, outros casos. Assim, em outros países, como é aqui. Entendeu? Mas apesar de ter alguns momentos de culto à personalidade, tem o caso do fascismo também, né, a ditadura salazarista, que é algo né, em ruim, Portugal. Né? Que é algo sim, mas assim, esse culto à personalidade existem outros exemplos, por exemplo, na Europa Ocidental, mas eu acho que não tem a consistência daqui. E a gente também pode relacionar isso ao próprio passado colonial, a ideia, porque da onde vem essa elite rural, né? Vem da elite agrária. E aí você mistura, agora eu tô lembrando aqui, no caso do Brasil, e acho que até da América Latina como um todo, porque majoritariamente foi colonizada por Portugal e Espanha, mas assim, pegando o caso brasileiro, acho que a gente une três coisas também para essa herança quatro coisas para essa herança do caudilismo ser muito forte, né? A gente ter fortes heranças do caudilismo. Primeiro, o passado colonial, a formação de uma elite agrária, com um forte poder, e a história do senhor. Aquilo tem um poder muito forte, econômico, político e simbólico, né? A gente foi colonizado, e aí vem
duas variáveis por causa da colonização portuguesa. O cristianismo, que é muito culto, a personalidade. E eu acho que tem um elemento, né? cara, que é muito forte, não só em Portugal, mas eu acho que Portugal teve processos políticos, históricos, que talvez isso é forte lá, mas acho que muito na cultura, que é o sebastianismo. Isso vem para o Brasil também. Essa ideia entendeu? Que alguém vai voltar, um ungido vai aparecer. Então o sebastianismo ele tem uma força que talvez seja muito invisível, eu ia falar né? isso, Mas ele é muito forte, exatamente. Quantas vezes a gente já viu pichação aqui no caso do Rio, né? Jesus vai voltar, ele vai voltar, então as pessoas estão sempre esperando. 2070 ele vai voltar. Tem isso. Estou sempre esperando alguém que vai chegar e resolver tudo. Alguém que vai chegar. E só para finalizar essa digressão, a última que é a questão de como foi feita a nossa república, né? A proclamação da república. Primeiro com o golpe militar, bem brasileiro, e depois né? exatamente da América. Acho que também tem essa característica. Mas alguns tiveram uma luta um pouco sim, nesse sim, sentido, sim. eu quis dizer. E logo depois a elite agrária, cafeicultora, majoritariamente, toma conta dessa república e fatia ela, né? De fato, parece uma torta. E toma conta por muitos anos, né? O início da formação do que é ser Brasil é totalmente ocupado por essa elite agrária, né? Mas já existia Brasil nessa época? Para mim o Brasil começa em 1930, com Getúlio Dornelles. Que vem de uma elite agrária. Cacete. É verdade. Mas aí tem o caxilismo, que também flerta com o caudilismo, é óbvio. Para mim, inclusive, o caudilismo estruturado começou ali. Mas já tinha uma ideia de Brasil. É um caudilismo com uma ideia de Brasil, vamos colocar assim. Apesar desses problemas. Dia temos que fazer um programa sobre isso. Quando nasceu o Brasil? Um bom tema. A gente concorda que nasceu ali, mas é um bom tema. Sim. Daria um bom programa. Mas eu falaria também de Dom Pedro II. Falaria. Sem querer ser monarquista. Vai ter... Eu tô apesar de flertar, hoje eu tô flertando com o parlamentarismo. Achei que você ia falar eu flertando com a monarquia, eu já ia, meu Deus do céu. Com o parlamentarismo. Mas vamos lá, fechou, né? Fechamos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal, aperta a sineta aí, faz seus comentários no negócio aqui embaixo. O negócio. Tá? E é isso. E segue a gente lá no Instagram. Arroba não é briga. E no Facebook não é briga. E lembre-se, isso não é briga.